Vamos mergulhar juntos numa das narrativas mais poderosas e impactantes de todos os tempos. Uma análise das horas finais que levaram a um momento que literalmente mudou a história, tudo baseado no relato de Mateus, capítulo 26. A gente pode pensar nessa história como uma contagem regressiva, sabe? Cheia de suspense, de atos de devoção e, claro, de traição. E o mais interessante é que tudo começa com dois planos completamente diferentes sendo colocados em ação ao mesmo tempo. Então, a gente está a apenas 2 dias da Páscoa. Imagina a cena. Jerusalém está fervilhando, todo mundo nos preparativos para a festa. Mas por trás de toda essa agitação, uma sombra começa a se formar. Duas tramas opostas, uma divina e outra humana, começam a se desenrolar. E aqui o relógio começa a correr de verdade. Por um lado, Jesus diz abertamente aos seus discípulos qual será o seu destino. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em segredo, as autoridades estão tramando exatamente a mesma coisa. É uma tensão que a gente já sente no ar. Olha só que interessante esse paralelo. De um lado, uma declaração, uma profecia. Do outro, uma conspiração humana, cheia de cautela. Eles não queriam fazer isso durante a festa para evitar um tumulto. Mas as duas forças, uma divina e outra terrena, caminham para o mesmo e inevitável fim. E bem no meio dessa tensão toda, a gente testemunha duas ações humanas que são o extremo oposto uma da outra. É o contraste perfeito entre um ato de pura devoção e um de traição fria e calculada. A cena acontece em Betânia, na casa de Simão, que era conhecido como leproso. E ali, do nada, uma mulher faz algo extraordinário. Ela quebra um frasco de alabastro com um perfume caríssimo, um unguento de grande valor e derrama tudo sobre a cabeça de Jesus. Um gesto de uma generosidade inacreditável. Mas e os discípulos? Como eles reagem? Com indignação. Para eles, aquilo foi um absurdo, um desperdício. Eles logo fazem as contas e pensam: nossa, esse dinheiro todo poderia ter sido dado aos pobres. Uma visão bem pragmática, né? Só que Jesus enxerga muito além. Ele os corrige na hora. E o que ele diz muda toda a perspectiva. Aquilo não foi um desperdício. Foi, na verdade, uma boa ação. Uma preparação para o sepultamento dele. Um ato tão significativo que ele diz que seria lembrado para sempre, onde quer que o evangelho fosse pregado. E é aqui que o contraste fica gritante. Enquanto uma mulher oferece algo de valor inestimável por puro amor e devoção, um dos 12, Judas Iscariotes, vai até os sacerdotes e pergunta: o que vocês me dão se eu entregar ele para vocês? É a devoção contra a traição lado a lado. E a resposta para a pergunta de Judas é esse número aí. Um número que ficou marcado na história. 30. 30 moedas de prata. Esse foi o preço combinado por uma vida. Bom, a cena muda. Agora estamos em Jerusalém, numa sala preparada para a Páscoa. É a última ceia. Jesus se reúne com os 12 para essa refeição que vai se tornar um dos rituais mais importantes da fé cristã. E bem ali no meio da ceia, Jesus solta uma verdadeira bomba. Ele olha para os 12 e diz: um de vocês vai me trair. Imagina o clima que ficou na sala. Uma onda de tristeza, de choque, de confusão tomou conta de todo mundo. E a reação imediata de cada um deles é o puro pânico. Um por um eles começam a perguntar: sou eu, Senhor? Essa pergunta repetida mostra o tamanho do mal-estar e da dúvida que se instalou entre eles naquele momento. Mesmo no meio de toda essa tensão, Jesus faz algo marcante. Ele pega o pão, dá graças, parte e entrega aos discípulos, instituindo um ritual completamente novo e poderoso, com essas palavras. E logo depois, ele faz a mesma coisa com o cálice de vinho. Ele o declara como o sangue da nova aliança, um sangue que seria derramado para o perdão de pecados de muitos. É um momento de uma profundidade imensa. Depois de cantarem um hino, eles saem e vão para o Monte das Oliveiras. E ali, a conversa toma um rumo diferente. Vira uma conversa sobre promessas de lealdade e sobre profecias de fracasso. Ele é muito direto com eles. Ele diz, citando uma antiga profecia, que naquela mesmíssima noite todos eles o abandonariam, como ovelhas que se dispersam quando o pastor é ferido. Pedro, sempre impetuoso, reage na hora. Ele faz uma promessa ousada, apaixonada. Mesmo que todo mundo te abandone, eu nunca vou te abandonar. Mas a resposta de Jesus é um balde de água fria, uma previsão devastadora e assustadoramente específica.
Pedro, nesta mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E agora a gente chega na cena final desta parte da narrativa. Um lugar chamado Getsemane. É aqui que todo o peso do que está para acontecer desaba sobre Jesus de uma forma esmagadora. Ele leva com ele o seu círculo mais íntimo, Pedro, Tiago e João, e se abre com eles de uma maneira muito profunda. Ele confessa sua angústia mortal e faz um pedido simples: fiquem aqui e vigiem comigo. E o que se segue é uma luta intensa em oração. É um ciclo de agonia e submissão. 3 vezes ele se afasta para orar, pedindo que, se possível, aquele cálice de sofrimento fosse afastado. E a cada vez que ele volta, ele encontra seus amigos mais próximos dormindo. A solidão dele é palpável. É nesse momento que Jesus diz aquela frase que resume tão bem a condição humana, né? E a falha dos seus amigos. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A intenção deles era boa, mas o corpo, o cansaço, falhou. E finalmente, com a oração terminada e o seu destino aceito, ele acorda os discípulos, mas agora com um senso de urgência, com palavras que são definitivas. Levantem-se, vamos embora. Chegou a hora. Aquele que me traz está chegando. E nesse exato momento, Judas aparece com uma multidão armada com espadas e porretes. O fim da agonia no jardim é o começo da prisão.